Olá a todos, sou Rodolfo Araújo e hoje a gente está no Papo de Dentista com uma convidada super especial. A gente vai falar de um assunto muito importante que todo cirurgião dentista, todo acadêmico de odontologia e todo paciente deve entender muito bem, deve compreender e deve estar atualizado. Certo, Ana? Sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as intercorrências jurídicas, né, na prática odontológica. E hoje nós estamos recebendo a doutora Hannah. É um prazer recebê-la aqui, um convite imenso pra gente. E eu tenho certeza que vai ser uma grande entrevista que vai colaborar com todos que estão assistindo. Bom, eu agradeço primeiramente o convite. É um prazer falar a respeito de um tema que é tão importante, que envolve o dia a dia do profissional e que a gente vê que na prática a gente não tem esse preparo, né? Então, as questões jurídicas elas estão cada vez mais evidentes em razão do acesso à informação que o paciente passa a ter, seja no Google, redes sociais e a inteligência artificial, que ela veio para também complementar esse tipo de situação. Então, é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês hoje. A gente começa perguntando, Hannah, qual que é a especialidade mais processada hoje em dia? Pergunta polêmica no Brasil. essa. Olha, hoje a maioria das demandas judiciais envolve ou ortodontia, é uma das demandas que tem mais questões, justamente porque, por pareça que incrível, né? Como dizem, a gente tem a dependência muito grande do paciente. A gente precisa que ele tenha uma adesão ao plano de tratamento, que ele tenha o cuidado nas manutenções, que ele compareça para as manutenções. Se a gente está falando de alinhadores móveis, a gente depende que ele faça o uso adequado, que ele mantenha ele em boca, e isso tudo acaba fugindo um pouco do controle do profissional e por isso acaba gerando muitas demandas judiciais, seguidos, claro, de implantodontia e prótese e ROF. ROF em quarto lugar, então. Terceiro, quarto ali, eles acabam brigando muito entre si. Entendi, muito bom. Eu acho que a ROF é principalmente por causa dessa expectativa, né? Como é que a gente consegue, assim, meio que contornar essa questão da expectativa quando a gente tem um plano de tratamento e o paciente vem com, olha, eu quero isso aqui. Como é que você vai me entregar isso? Como é que eu consigo me respaldar em relação a isso? Ainda mais que agora a gente tem uma nova especialidade, né? Homologada que ela não é a ROF, mas ela não deixa de ser uma espécie de ROF cirúrgica. Sim. Porque ela lida com cirurgias estéticas da face, nome que dá que define a nova especialidade. Seria preocupante? A gente sempre fala lá no escritório que a comunicação ela gera prevenção. Em que sentido? Se eu mantenho bem alinhadas as expectativas do que eu vou fazer, né, e tenho clareza na minha comunicação, eu tenho mais chances de reduzir a quebra da relação com o paciente. Se um paciente chega com uma expectativa em ROF, por exemplo, de querer 3 ml de preenchedor labial, e aquele paciente não tem histórico de preenchedor, não tem condições de usar 3 ml no local, ele precisa ter a expectativa dele alinhada de que ele vai ter que fazer algo gradativo, por exemplo, que ele vai ter que aplicar 1 ml nessa semana, esperar um período para aplicar mais 1 ml, depois mais 1 ml. E ainda assim, diante da subjetividade que traz a especialidade, a gente pode não atingir a expectativa dele. Ele pode querer um lábio maior ou cada vez mais, e também cabe ao profissional saber a hora de parar, né? Eu acho que hoje, com essa nova especialidade, o nosso maior risco é o paciente, ter a compreensão de que nem tudo depende do profissional, porque a gente está falando de uma profissão que depende muito da reação biológica do organismo, de diversos fatores que podem interferir. E por ser algo estético, até a cicatrização conta, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e cada vez mais conseguir alinhar a expectativa de que talvez ele não atinja o resultado que a pessoa criou, né? E aí, eu acho que é o maior desafio que a gente tem hoje, que é a subjetividade. A gente tem uns aplicativos, hoje, na odontologia, que eles fazem, né, um planejamento e aparecem a imagem 3D e tudo. Semelhante do que provavelmente vai ficar. O que provavelmente vai ficar. Mas mesmo assim a gente não consegue 100%. Dá certeza. Porque tem fatores que não dependem da gente. E essa apresentação desse planejamento para a área jurídica, ela tem 2 fatores. É muito bom porque dá previsibilidade,
mas se não sai igual o que estava previsto, acaba sendo algo ruim, porque a justiça tende a entender que você prometeu esse resultado. Então tem que ter muito cuidado na forma que você apresenta o documento e o que você vai explicar para o paciente para ele assinar. Inclusive que aquela ilustração, ela não é uma garantia de resultado, que ela é uma demonstração de um possível resultado. Então, por isso que a gente fala muito da importância da comunicação, porque se eu consigo me comunicar bem com o paciente, eu consigo aparar o que pode gerar de problema judicial. Fazer aquele paralelo entre boa comunicação e bons registros documentais, né? Seria o perfeito nesse cenário. Seria perfeito, assim, juntar tanto a comunicação como o preenchimento e a entrega de toda a documentação odontológica. Sim. Certamente. E além dessa questão do prontuário, assim, quais são os documentos que é imprescindível, assim, para o dentista ter no consultório dele, para justamente garantir que a gente está precavido, né, em relação a essas situações? Perfeito. A gente sempre fala que para um prontuário odontológico ele estar completo, ele precisa ter toda a documentação do início ao final do tratamento em ordem cronológica. Então, é muito importante a gente ter uma anamnese bem preenchida, seja pelo profissional ou seja pelo paciente, que é o que a gente chama de autoanamnese. A gente ter as fotos iniciais antes do tratamento, de como o paciente chegou, termo de uso de imagem, se a gente for fazer a publicidade daquele paciente. Contrato de prestação de serviço, que não é um documento odontológico, é um documento de natureza civil, mas é igual ao futebol, assim, é nele que está as regras do jogo. Eu preciso saber como é que funciona o meu atendimento, é no contrato que vai estar. Formas de cancelamento, de desistência, quais são os deveres do paciente, quais são os meus deveres, a necessidade dele comparecer às consultas de manutenção. Eu acho que hoje a gente vê muita dificuldade de manutenção de um resultado a longo prazo, porque o paciente acredita que ele não precisa mais fazer a manutenção. Sim. A manutenção semestral, ela segue como uma recomendação, e é muito importante ela estar prevista nessa documentação para a gente também não perder esse contato com o paciente, ou se tiver a perda desse contato, que a gente demonstre que foi falha do paciente e não do profissional de ficar chamando ele para retornar. E isso a gente consegue colocar no contrato. Termo de consentimento específico de cada atendimento e procedimento que ele for realizar. Então, eu não posso dizer que um termo de consentimento para um botox é igual a um termo de consentimento para um implante. Eu tenho riscos diferentes, cuidados diferentes. Tempos diferentes. Então, eu preciso que cada documento ele seja individualizado para o procedimento que vai ser realizado. Sim. Também é muito importante, na prática, a gente acaba usando termo, quando a gente fala de prótese, quando a gente fala da parte estética, um termo de concordância com a cor da prótese, termo de entrega da prótese, por exemplo, um termo de finalização para o paciente saber que aquele tratamento dele chegou ao fim, porque tem muitos pacientes que eles se acostumam tanto aí no profissional que encerra o tratamento e eles querem continuar marcando atendimento, porque isso, porque aquilo está incomodando isso, incomodando aquilo. E no fim das contas o profissional atende, não cobra, mas ele não está considerando enquanto gestor que é hora de cadeira, é hora do atendimento clínico dele, ele tem todas as despesas naquele funcionamento que ele poderia estar atendendo um paciente novo. Então, se a gente dá clareza e transparência para o paciente, olha, parabéns, o seu tratamento encerrou, você concluiu aqui, como é que você está se sentindo? Assine aqui para mim e tal. Sim. Talvez, se ele precisar marcar um atendimento, ele vai já entender que é um novo atendimento e não continuação do tratamento anterior. Então, esses documentos eu considero muito importantes. É o nome de prevenção, né? O que acontece normalmente é que geralmente tem um modelo padrão, né? Desses termos, assim, prontuários. Como é que a gente consegue, assim, personalizar? Por exemplo, vamos dizer que o professor Rodolfo, ele é da área da periodontia, então como é que eu consigo personalizar para ele? Ou esse padrão mesmo que a gente consegue, inclusive com as novas tecnologias digitais que nós temos hoje em dia, né? Ele me protege? Depende, né? Eu acredito que são uma série de fatores que faz com que o termo de consentimento seja efetivo para aquele profissional. Então, eu acredito que um olhar diferenciado sobre o atendimento, ele gera um documento mais adequado. Sim. É claro que se eu pegar um termo da IA e pedir para ela criar, dando o que eu preciso que tenha no termo, provavelmente vai vir alguma coisa que ajude ele. Sim. Mas talvez não venha com toda a necessidade que eu preciso para aquele paciente, para aquele profissional e para aquele paciente. Se eu tenho um paciente do público D,
Eu não posso fazer um termo de consentimento com uma linguagem muito rebuscada. Se eu tenho um paciente de uma classe A, B, eu já consigo ter um tipo de comunicação. O meu profissional, o que eu levo muito em consideração? O Dr. Rodolfo, ele é muito simpático. Ele é o tempo todo carismático com o paciente. Eu não posso fazer um documento formal para ele. Eu vou gerar uma ruptura de comunicação que o paciente vai ler e vai dizer, nossa, nem parece o Dr. Rodolfo. Então, esse cuidado eu acho que é muito importante que a IA ela não gera. Sim. Então, o doutor é muito sério, eu vou levar um termo leve com uma comunicação acessível, vai gerar ruptura. E assim, geralmente são rupturas que o paciente ele não consegue interpretar como uma ruptura, ele fica com aquela sensação estranha, sim, que às vezes uma pequena coisa na frente gera uma ruptura que na verdade ela já existe desde antes, né? Então, para mim é muito importante alinhar a comunicação, o que o profissional efetivamente realiza, de acordo com como ele realiza, para que a documentação ela faça sentido no cenário do atendimento. Sim. A gente tem que falar também, eu acho importante a gente falar, né, que cresceu, né? Por que a senhora acha que cresceu o número de processos, assim, jurídicos relacionados à odontologia nos últimos tempos? Eu, assim, particularmente acho que é devido a isso, né? O acesso à informação, né? E também as IAs, que hoje em dia os pacientes eles chegam falando como se eles já fossem dentistas, né? Então, o que a senhora acha que foi que alavancou, assim? A gente tem uma mudança no cenário em que o paciente, ele passa antigamente, quando a gente remonta lá, antigamente, sim, o paciente, ele não questionava o profissional da saúde, né? Quantas vezes odontias aconteciam no passado que ninguém questionava? Não, o doutor disse que tinha que tirar, tirava. Quando a gente tem o desenvolvimento dos direitos fundamentais, sociais e tudo, a gente percebe uma igualdade entre o profissional e o paciente. Então, antes a gente tinha uma relação que não era equânime e agora a gente passa a ter uma relação de igualdade, inclusive do paciente recusar o atendimento, do paciente poder se autodeterminar sobre aquele tratamento. E isso fez com que o paciente, junto com o acesso à informação, começasse a trazer questionamentos para o profissional que antes não existia. Sim. E cada vez mais o acesso à informação faz com que o paciente ele busque solucionar, inclusive não só pelo acesso à informação por si só, mas eu vejo a busca hoje qual é a maior moeda que a gente tem? É o tempo. Não é mais o dinheiro como anteriormente era. Então, assim, eu quero algo rápido, eu quero resolver logo. Eu já busco a informação para já procurar o especialista que eu acho que é o adequado, para fazer o tratamento que eu entendi que é o mais correto e que não necessariamente é. Então, a gente gera... Só existe o processo judicial quando há quebra da relação do paciente com o profissional. Sim. Se eu consigo manter uma boa relação, eu não tenho ruptura, eu não tenho processo. Quando um paciente vem com a informação e o profissional não fala o que ele quer ouvir, a gente já tem a primeira quebra de expectativa. Então, o desafio todo gira em torno da comunicação. Se eu consigo trazer uma outra visão para aquele paciente sem gerar essa ruptura, eu consigo seguir num plano de tratamento. Se eu não consigo, aí a gente tem sim o aumento da judicialização, que também acontece porque é uma classe que é vista com um poder aquisitivo diferenciado. Então, hoje a gente sim vê muitos pacientes que atuam até de má fé buscando, sim, uma indenização por algo que nem sempre é devido. Sim. Eu acho que essa igualdade também é em todas as áreas, né? Em todas as áreas da profissões, não só da saúde, em todas as áreas profissionais, eu acho que existe essa igualdade. Acho que o paciente, por conta de tudo que a senhora falou, já com essas expectativas e ajudas tecnológicas e o próprio acesso à informação, ele já chega com um advogado, com um engenheiro, com um arquiteto, com um médico, com quem quer que seja, já respaldado, digamos assim. Às vezes erroneamente, às vezes de má fé, sim, mas com mais informação seguramente. Perfeito. É porque antigamente as outras profissões, elas não tinham uma desigualdade tão grande como a área da saúde. Eu concordo. Sim. O doutor disse, o então doutor... tá dito. É o doutor, não podia né? questionar, né? Agora... A gente teve essa mudança. Agora tem. É porque hoje em dia qualquer pessoa com um celular, né, pode pesquisar qualquer coisa na internet. Então é muito mais fácil a gente ter acesso a essa informação. Muitas vezes no próprio consultório eu estava começando a explicar
um determinado procedimento que eu iria fazer no paciente, ele falou, não, doutor, eu já sei, eu já vi no YouTube, eu já perguntei pro ChatGPT e eu sei mais ou menos. Não, mas esse tempo de repouso que você está dando não é igual ao que o ChatGPT falou. Por que você está falando algo diferente dele? Então a gente já costuma recorrer às nossas referências na literatura, que realmente são as mais fiéis ainda, não é? Para conseguir responder essa demanda. É um desafio, na verdade. É um desafio e eu acho que está só começando. É verdade. Eu acho que está só começando. Eu concordo. E quando a gente fala assim sobre quando algo sai errado, o que a senhora acha? Qual é a primeira ação assim do dentista? O que ele deve fazer? A senhora pode comentar essas experiências, né? Que a senhora deve ter muita experiência sobre isso. Olha, eu digo que é muito relativo. Porque o dar errado, ele pode dar errado de várias formas. Sim. Mas o primeiro passo é nunca dizer que está errado. Então, um profissional dentista, ele tende a confundir na sua comunicação uma intercorrência com eu errei. E eu acho que... Uma precipitação de uma resposta. Eu acho que eu errei porque eu fiz isso. Se eu tivesse feito... O paciente, ele não vai ver aquilo como uma intercorrência. Ele vai ver aquilo como um erro. Então, a primeira orientação que eu daria é nunca diga que você está errado. Ainda que no futuro você constate de fato que houve uma falha, tem várias formas de que você pode abordar o paciente para resolver esse tipo de situação. E não necessariamente chegar e falar, eu acho que eu errei aqui quando eu podia. Não, de fato, o senhor tem razão porque eu deveria ter feito tal coisa. Aí é a receita do problema. Mas acho que também é a questão da expectativa, né? E também a frustração do profissional, né? A insegurança, como a gente estava comentando mais cedo, né? Sim. Existem muitos profissionais que não são muito inseguros em relação a... Então, a primeira coisa que acontece já entra em desespero, né? Eu tive um caso que você falou isso da insegurança que me marcou muito, que o paciente, ele passou mal na cadeira odontológica. E quando ele passou mal e desmaiou... O dentista passou mal junto e desmaiou também. Nossa, ficaram os dois e a ASB olhando. Desesperada. Imagina. E foi muito interessante que a gente teve que fazer um treinamento de assim, porque a recepcionista, você via na câmera, ela rodava em círculos, ela não conseguia nem imaginando assim. Nem pegar o telefone para fazer uma ligação. Então, às vezes um plano de contingência ele se torna uma necessidade quando a gente vê que nem o profissional está preparado, assim, acha tanto que não vai ter um problema, que quando dá, por exemplo, um choque anafilático, ou o paciente passou mal de nervoso, que pode acontecer, uma queda de pressão, ele vai passar mal junto. E o paciente pode perceber a insegurança do profissional e deixá-lo ainda mais inseguro. Tem paciente que tem essa habilidade, digamos assim, de deixar e deixa de propósito, né? Ou até finge um certo nervosismo para testar o profissional, principalmente quando é um procedimento cirúrgico, ou que exige anestesias, ou que o próprio paciente quer passar o medo dele para o profissional que está fazendo. Até porque, né, a gente tem um público aí com uma incidência muito alta de medo de dentista, né? Sim. É cultural e histórico, né? Cultural e histórico. Hoje a odontopediatria, ela vem fazendo essa grande mudança, assim, eu acho muito bonito de ver a profissão, assim, as crianças, elas sentam na cadeira odontológica, elas deixam fazer tudo, e na minha época a gente era amarrado e tinha que fazer, e a gente tinha pavor. Que se tornem adultos com menos Talvez medo, a gente venha medo. aí com uma geração nova de pacientes que provavelmente. não tenham esse medo, né, hoje de em ir dia pro a gente dentista. também, a odontologia, ela tá mais na questão da prevenção, né? Então a gente tende a aumentar. Mais integrada, né, de um modo geral. Inclusive essas intercorrências. A gente começou a conversa né? exatamente falando sobre isso. Perfeito. E qual foi uma história mais inusitada que você pode contar rapidamente aqui pra gente, que envolva uma judicialização ou uma quase judicialização? Uma história curiosa que você possa contar aqui para o nosso público. Olha, tem várias. Eu imagino, são 10 anos de prática no direito odontológico, um pouquinho mais. Uns 13 anos de prática. Tem várias situações que a gente vive, né, no nosso dia a dia, mas teve uma situação em particular que foi muito interessante, que é inédita, não contei para os alunos também.
A gente sempre fala para os profissionais terem muito cuidado, chamar o paciente pelo nome, evitar qualquer tipo, né, de fala que possa gerar, ainda mais hoje em dia, com todas as pautas sociais que a gente tem. E tinha uma dentista que não adiantava. Podia falar o que fosse, ela era sempre chuchuzinho, amorzinho, lindinha. E aí ela foi atender uma paciente, e aí ela virou e falou assim, sente aqui, lindinha. A paciente sentou, teve uma crise de choro. Chorava, aí virou uma confusão no consultório, porque ninguém conseguia entender. Quando ela parou de chorar e soluçar, ela disse que ela tinha acabado de perder a avó dela, que chamava ela por esse apelido. Nossa. Que desastre. E que a profissional tinha acionado, né, uma dor muito grande nela e ela não tinha mais condições de ser atendida e ela passou mal mesmo, teve um pico, né, de tristeza, enfim, estresse. Ela teve uma pressão baixa e tudo. Sim. E a profissional, ela, tadinha, assim, a gente vê que não tinha má vontade, Óbvio. mas ela sabia que isso poderia acontecer. Mas eu lamento, na verdade, enquanto profissional de direito, é que os profissionais só busquem ajuda ou só buscam mudar depois que tem um problema. Mas se você evita que o problema aconteça, você evita dor de cabeça. Mas às vezes, nesse caso, seguramente, como você falou, era da personalidade da profissional, tratar os outros assim, tem que sem se nenhum, adequar, mas tem que se adequar. E com as pautas sociais que você falou, é muito delicado, é muito perigoso. Você não sabe como aquela palavra, ainda que elogiosa, Sim, vai pode chegar no outro, né? E pode disparar gatilhos, como foi nesse caso. Então, Até porque o outro é fora do nosso controle, né? A gente não tem como controlar. Não conhece a história não conhece dele, a história como ele chegou. que ele E é tá muito passando, importante né? essa questão da interpessoalidade, né? Essa relação do profissional com o paciente, né? Ela buscar entender tudo o que aconteceu, né? Prestando sempre o apoio necessário, Sim. né? Mas foi muito marcante, porque foi assim, teve que cancelar a agenda, porque assim, a paciente ela entrou num nível assim teve que esperar a mãe ir buscar, foi todo um contexto por conta de uma palavra, que Sim. se ela tivesse chamado ela pelo nome dela, a gente não teria passado por esse tipo de situação, né? Sem Então, dúvida. E você foi acionada depois Ela sobre quis isso? abandonar o tratamento? não, na verdade, quando aconteceu a situação, me ligaram, né? Porque aí todo mundo não sabia o que fazer. Aí a gente foi até lá. Eu nunca me apresento como advogada, né? Porque a gente ainda tem o estigma de que o advogado ele resolve problemas ou gera um problema, né? Então eu me apresento como parte da equipe, ou parte do time e tal, me apresentei, perguntei se ela queria algo, e aí fui conversando com ela, conversando, aí a profissional não se sentiu mais à vontade para seguir com os atendimentos, aí a gente teve que cancelar os próximos pacientes, aí eu tive que falar com os pacientes que estavam na recepção aguardando para serem atendidos. Olha só. Para a gente não gerar também essa ruptura, né? Porque hoje, como a gente falou, a importância do tempo, né? Sim. Os pacientes eles não têm mais paciência de aguardar o tempo na recepção. Então, é até uma sugestão que eu sempre dou para os clientes. É muito melhor você transferir para o paciente o poder de decisão, se ele vai querer aguardar ou não, do que você não falar nada. Então, por exemplo, o paciente está aguardando, é hora marcada, passou 15 minutos, é muito melhor você chegar e falar, olha... eu sei que o seu horário já passou 15 minutos, a profissional teve uma pequena intercorrência, ela já está finalizando. Ela acredita que vá mais uns 20 minutinhos. Você quer remarcar ou você pode aguardar mesmo? Dificilmente eles remarcam, porque eles já estão lá. Eles pensam no perder a viagem. Ou se eles têm algum compromisso, eles vão verbalizar para você. E mais, eles vão saber que eles não foram esquecidos. Ou seja, é uma estratégia. São várias estratégias que, no fim das contas, é a comunicação de forma preventiva que evita essa ruptura com o paciente. E volta mais uma vez para o início da nossa conversa, né? O profissional não habilitado ou não capacitado precisando lhe chamar para que você faça a comunicação ali. Mas eu acredito que faz parte quando a gente fala de uma advocacia preventiva, a elaboração de documentação personalizada, você poder trazer o paciente, atender aquele paciente, dando o suporte que às vezes o profissional... Porque o profissional dentista, ele se forma e ele acredita que ele vai resolver o problema do dente, da boca, da especialização. Só com a técnica. Só com a técnica, mas às vezes é muito mais...
a comunicação e a relação que você gera com o paciente do que efetivamente que você realiza. A gente vê isso, inclusive, no sucesso, aspas aí na palavra sucesso, de alguns profissionais em comparação a outros. Não é? Por vezes, o profissional que não tem tanta técnica, ou tantos Perfeito. diplomas, ou tanto tempo de formado, tem menos pacientes do que aquele que sabe se comunicar melhor, inclusive nas redes sociais. As redes sociais, Isso está muito comum hoje. ela acaba sendo um agente, né, transformador da expectativa que o paciente cria. A gente compra as redes sociais. Eu tenho um caso que foi muito marcante. Não aconteceu com um cliente meu, mas como a gente... tem grupos nacionais em que a gente sempre está por dentro do que acontece. Tinha uma clínica no Sul que ela divulgava nas redes sociais um cappuccino com um chantilly diferenciado não sei de onde. E aí o paciente comprou o quê? O atendimento? Não. Ele comprou a possibilidade de estar lá e tomar aquele cappuccino diferenciado com aquele chantilly. E comprou experiência. Comprou a experiência. Chegou na clínica, ninguém falou nada, ele pediu o cappuccino. Entregaram para ele o cappuccino sem o chantilly. Pecado mortal. Deu polícia. Eles foram parar na delegacia Meu porque Deus. ele entendeu como um crime racial. Meu Deus. Porque Um crime racial. porque como ele era de cor, eles não queriam dar o chantilly para ele. Essa é a história que chegou na delegacia. Nossa. E, na verdade, o que tinha acontecido? Tinha Tinha acabado o chantilly. Chantilly. E se eles tivessem começado com a informação, olha, senhor, infelizmente a gente está sem o chantilly, mas o cappuccino é tão gostoso quanto, eu posso trazer para o senhor? Não tinha gerado tudo que gerou. Então, aí que é o que a gente fala do que se vende para o que se entrega, e a comunicação vai ter que estar o tempo todo atrelada aí. E os tipo de situação. gatilhos escondidos que a pessoa pode trazer A gente nunca da sabe. forma mais inusitada possível. Olha A gente só nunca que sabe o loucura que isso. pode... Esperar, a gente não sabe o que esperar, né? Exatamente. Impressionante. Sim. Mas falando dessas questões das redes sociais, né? E aquelas fotos de antes e depois? Pode, doutor? Pode fazer isso? Poder pode, mas a gente tem alguns requisitos. A gente não pode chamar de antes e depois. Idealmente se coloca o diagnóstico inicial e o diagnóstico final do paciente. A gente precisa do termo de consentimento livre e esclarecido do uso de imagem, em que tenha um prazo de validade, aonde isso vai estar disponível. Então, o consentimento ele não é geral e restrito para toda a vida. E é revogável, né? E ele é revogável a qualquer momento. Então, o paciente ele tem que saber que ele pode revogar a qualquer momento. E tem muito profissional que não quer colocar isso no termo para o paciente não saber que ele pode revogar isso a qualquer momento. Mas se ele entende que a gente se preocupa com ele e está cumprindo a legislação, dificilmente ele se recusa a assinar. Então, tem que ter um prazo de validade, ainda que se renove automaticamente. Tem que dizer aonde isso vai ser divulgado. Como teve o caso de um paciente que foi divulgado no ônibus, naquela parte traseira do ônibus, e ele entrou com uma notificação com a clínica e, de fato, o termo de consentimento não previa esse buzz door, que é um tipo de publicidade, e a clínica teve que fazer a retirada, teve que indenizar o paciente, porque, de fato, ele não tinha dado a autorização para o ônibus, só para o restante. E normalmente, uma curiosidade, e obviamente talvez a gente não fale em números exatos, mas quando a gente tem uma ação de direito de imagem contra um dentista, um médico, ou alguém da área da saúde, normalmente a gente está falando de muito dinheiro? Depende. O que a justiça leva em consideração é o alcance e o impacto que isso gerou. Né? Nesse caso, um ônibus. Nesse caso, um ônibus, o juiz entendeu que não era uma publicidade que trazia algo pejorativo ou algo que atentasse contra a dignidade dele enquanto pessoa. Então, a condenação ficaria ali em torno de uns 20, 25 mil, creio eu. Né? Como a gente fez acordo, a gente não precisou judicializar. Mas só a título exemplificativo, teve um caso que a gente viu recente, que a condenação foi um prestador de serviço da clínica, que ele apareceu numa foto nas redes sociais da clínica, não tinha dado consentimento por escrito, e a Justiça do Trabalho deu 50 mil de dano moral. Era um funcionário da clínica. Funcionário da própria clínica.
funcionário Meu da Deus. própria clínica. Isso ainda está em sede de recurso, mas a decisão de primeiro grau foi 50 mil. E provavelmente é o Então, que vai prevalecer, né? não sabemos aí quais são os próximos passos, mas Sim. hoje a gente às vezes se preocupa muito com a relação com o paciente e esquece da relação do colaborador. Então, tem muitas clínicas que a gente vê que fazem memes na internet, né, que usam o colaborador Sim. para fazer a filmagem, tudo, e esquece de pegar um consentimento, por exemplo, desse colaborador. E aí também pode vir a sofrer um processo trabalhista. Sem dúvida. Algo extremamente perigoso no dia de Exatamente. hoje, né? Muito Quando a delicado. senhora assim, faz esse serviço, né, de auditoria, vamos dizer que a senhora vá numa clínica, a senhora conversa com toda a equipe ou a senhora dá um direcionamento para a pessoa e ela vai lá e ela fala com todos os funcionários, no caso, para justamente... Também questão. depende. Sempre depende. Sempre depende. Mas assim, no formato de assessoria mensal, que é quando Sim. a gente dá o suporte no dia a dia para a clínica, a gente sempre faz uma reunião inicial em que a gente se apresenta para o time para quebrar a objeção inicial de agora tem um advogado que vem para causar problema ou para nos fiscalizar. A gente sempre foca na importância e que eles têm que ver como a gente como uma pessoa que vai colaborar e contribuir para a segurança do trabalho deles. Então a gente começa com uma reunião. Aí em seguida a gente começa mapeando todo o funcionamento da clínica e aí perpassa por várias áreas para a gente entender o fluxo do atendimento e ver de que forma a gente consegue organizar a documentação sem gerar uma ruptura do time. Porque quando a gente fala de dia a dia, a primeira coisa que deixam de usar ou de preencher é a documentação jurídica. Você não vai deixar de atender bem um paciente, mas você vai deixar de evoluir o prontuário bem. Sem dúvida. Porque é na balança. Tempo. Então, assim, o nosso papel é incluir nessa jornada a documentação de modo que não fique algo pesado para aquele profissional ou para aquele colaborador. Então, assim, você é acostumado a não escrever nada no prontuário. Se eu lhe der um papel para você preencher, dificilmente você vai preencher. Então, hoje a gente já tem recursos da IA, por exemplo, que a gente grava o que foi feito no paciente e ela transcreve para o prontuário. Então, isso pode ser uma ferramenta que pode ser usada no atendimento. Então, eu não tenho tempo para parar e ficar. A paciente chegou, foi realizada a exodontia do elemento tal, sem qualquer intercorrência. Paciente está ciente do repouso dos cuidados, marcar tantos dias para retirar ponto. Talvez eu digitando eu demore muito mais do que eu pegar, fazer a gravação e ela De repente subir pode pro até fazer sistema. essa evolução na frente do próprio paciente. pode também, não é Que nenhum problema. interessante. Eu acho que se de alguma forma aquilo ficar registrado, que você está evoluindo, o que foi feito, o que será feito, repouso Sim. e quantas anestesias foram dadas, quantos ml foram Sim, usados no é importante. preenchimento, eu acho que fica sensacional. Porque aí você tem o registro, porque qual é a estratégia? É não trazer mais obstáculos e objeções para o atendimento. É muito fácil para mim, enquanto advogado, te entregar um monte de documento e dizer, usa. Você não vai usar. Não vai usar. E se perder o time no preenchimento, Não no vai. outro dia, na outra E semana, aí a nossa não mente vai. nos engana, porque por mais que você tenha uma boa memória, alguma informação o tempo vai levar. Sim. Então, o objetivo é que o fluxo e o atendimento do paciente, ele vá se moldando para que toda a documentação ela faça sentido e o preenchimento faça sentido no dia a dia. Então, por exemplo, eu prefiro mandar um áudio. Eu tenho um cliente que faz áudio. Eu tenho um cliente que é ASB que digita o atendimento e o profissional corrige e sobe para o prontuário. Ela bota no Word, ele vai, corrige, copia, sobe para o prontuário. Eu tenho outro que ela escreve, porque a letra dele é muito ruim, ele vai lá no final. Então, assim, a gente tem várias estratégias que podem ser adaptadas. Nenhum documento acaba sendo igual ao outro, porque nenhum profissional é igual ao outro. Eu estava comentando com vocês, eu tenho vários clientes que trabalham com protocolo, prótese protocolo, e cada um atua de um jeito. Até o torque de quantos newtons eles querem no termo de consentimento é diferente. Então, não tem como eu transformar algo engessado em situações que são completamente diferentes. Sem dúvida, Sim. tem que ser. Então, a completamente gente adequa. personalizado. Vamos Sim. testar dessa forma. Deu certo? Não, não deu. Então, muda. E muda. E muda até rodar. Eu tenho cliente que eu estou há 5 anos e até hoje, se você me perguntar, roda 100%? Não roda. Por quê? É o desafio das pessoas entenderem a importância.
E se a gente tiver isso quanto antes, melhor. Então, por isso que, assim, para mim é sempre um prazer estar falando disso. E se eu conseguir atingir pessoas antes de começarem a atuar, é até melhor, porque eles já começam correto. Porque se eles não têm a prática de evoluir prontuário, quando chegar na clínica deles, eles não vão evoluir o prontuário. Ou eles vão botar informações muito superficiais que não vão cumprir o código de ética. E isso pode vir a gerar uma demanda ética ou uma demanda civil. Então, é muito importante assim, o conhecimento, o acesso à informação de qualidade. Perfeito. Sim. Falando sobre outra coisa agora, né? O que a senhora acha sobre essa questão de seguro profissional, né? Que existe sobre isso? É um investimento que todo dentista tem que ter? Ou a senhora acha que não é tão... E é um investimento caro? Tem isso. Eu vou ter que começar com depende de novo. Eu, particularmente, Ana, acredito que é importante, sim. O seguro de responsabilidade civil, ele traz mais tranquilidade para aquele profissional que, às vezes, acaba ficando muito preocupado com medo de algum processo, algum problema. Quando eu sei que eu vou pagar uma franquia, por exemplo, de R$1.500, R$2.000, e eu vou estar coberto R$100.000, R$200.000, eu acabo tendo até mais tranquilidade e eu me sinto mais... Como eu posso dizer assim? Mais seguro. Seguro de virar para o paciente e dizer assim, olha, eu não concordo com você, eu não vou lhe dar o novo tratamento de graça porque você ficou insatisfeito. A gente tende a ter uma postura do profissional no sentido de que, não, eu entendo que isso não está certo, eu vou sustentar isso, porque muitos profissionais, eles evitam o conflito. Então, eles acabam cedendo para o paciente para evitar o desgaste ou a confusão. E quando a gente tem o seguro por trás, eu percebo que dá uma tranquilidade maior para o profissional. Até mesmo porque os seguros cobrem os honorários de advogado. Então, tem muitos seguros de responsabilidade civil que os honorários eles são pagos por eles. Então, também ajuda o profissional, né, a se sentir mais seguro. Quanto à questão de custo, depende da especialidade, tá? As especialidades que têm maior risco acabam tendo um valor mais elevado. Seriam as de cirurgias mais extensas. Cirurgia bucomaxilo acaba tendo um valor elevado, implante acaba tendo um valorzinho, mas assim, que quando você divide por 12 meses, não é nada que inviabilize, não fica uma média de R$200, R$300 por mês, R$400 por mês, então assim, é algo que no todo eu acredito que acaba fazendo sentido para o profissional. E é uma prática que muitos estão fazendo atualmente ou ainda há uma resistência? Não. Infelizmente, eu acho que não tem o acesso à informação que deveria ter, ou aqui no estado, eu não vejo muito indicação de seguros que tem uma burocracia que funcione. Por exemplo, quantas e quantas vezes a gente precisou acionar um seguro de carro ou algum seguro de vida e a gente teve uma negativa? Isso também acontece no seguro de responsabilidade civil. Tem muitos seguros que eles dificultam tanto você receber a franquia e pagar pela apólice que você desiste, você acha que não vai funcionar. Mas existem seguros que rodam muito mais para o sul, sudeste, que eles têm uma forma que, eu lhe digo assim, todas as vezes que eu precisei trabalhar com 2 tipos de seguro particularmente, eu nunca tive problema assim, de demora de resposta, de não autorização. Eu até me surpreendi com um recente que a paciente, ela judicializou por conta de prótese protocolo, e eles me deram uma possibilidade de acordo de 27.000 a 70.000. E eu não quero fazer o acordo, mas o seguro me ofereceu, olha, analisamos o risco do processo e você pode chegar até tantos mil de acordo. Isso você não encontra em outros seguros que rodam por aqui pelo norte e nordeste. Então, eu acredito assim, que na prática, no dia a dia, a gente vê que o seguro ele é muito bom, mas se for um bom seguro, né? Não pode ser... É o mesmo raciocínio do seguro do carro, né? Exatamente. É uma enorme dor de cabeça que pode ser evitada. Exatamente. Então, eu acho que você ter um profissional que consiga e facilite isso para você, porque é uma série de documentação que você apresenta para o seguro, aí eles pedem explicação, você explica, aí tem que ter termo de consentimento, tem que ter prontuário, é o primeiro documento que eles pedem. Cadê o prontuário? Cadê o contrato? Tem termo de consentimento? Então,
Se não tem nada, dificilmente eles vão aceitar fazer o tratamento. Então, por isso que eu foco tanto na importância do prontuário. O prontuário ele é um documento unilateral feito pelo profissional que traz segurança jurídica para ele. Por que não fazer bem feito, né? Sim. Perfeito. Justamente por se respaldar, né? Ter essa segurança. Exatamente. E quando a senhora acha assim que é melhor fazer um acordo ou melhor ir para a questão jurídica mesmo? Quando a gente está diante de uma situação em que a gente não tem a documentação odontológica, por exemplo, eu sempre sou mais favorável a fazer um acordo. Porque hoje a gente tem um dano chamado dano informacional, que é o simples fato de você não dar informação adequada ao paciente. Ou não provar que deu. Ou não provar que deu. E quando você não entrega, né? Palavras o vento leva, já dizia a minha bivó. Então, a gente precisa ter essa prova. Quando a gente entra numa situação em que a gente não tem prova de nada, a sugestão geralmente é tentar chegar num acordo. De fato, assim, a minha sugestão de judicializar ou deixar judicializar são em casos muito pontuais. Primeiro porque a gente depende de uma terceira pessoa que não conhece nada da odontologia, que é um juiz. Que tem 1 milhão de processos, a gente não tem perspectiva de duração, a gente não sabe o contexto que ele vai estar no dia que ele vai analisar o processo. E tem seus próprios traumas com o E dentista tem ou os com seus familiares. próprios traumas com o dentista. Que eu acho que deve passar na cabeça dele quando ele analisa um caso desse. Exatamente. E aí o paciente vem sempre com uma narrativa muito, né, esdrúxula. Teve uma que eu nunca vou esquecer, que ela, na inicial, ela dizia assim, eu fiz a isodontia do dente e jorrava sangue, litros e litros. Eu falei, litros e litros, não sobrou nada no corpo, né? Então ela não está viva para contar. Mas eles usam, né, dessa linguagem. Talvez sabendo que culturalmente o juiz Sim. teve seus traumas, porque ainda não é o odontopediatra, não foi tratado pelo atual odontopediatra sobre o qual já falamos, exatamente. Né? Então a gente vê diversas narrativas que geram revolta para o profissional quando lê, mas que na nossa prática a gente está acostumado. E de muitos profissionais da área da advocacia que não têm essa atuação focada na área da saúde e acabam fugindo um pouco do que a especialidade exige, seja na documentação, seja no pedido, e aí acaba gerando assim uma maior trauma para o profissional que vive esse processo, né? Então, a gente já teve situações que eu consegui evitar processo explicando, por exemplo, para o advogado da outra parte o que tinha acontecido. Então, a gente advoga para todas as áreas da saúde, né, de um modo geral. E a gente tem uma clínica veterinária que esse caso me marcou muito. A paciente, ela estava com cálculo na bexiga, né? Estava com as pedrinhas na bexiga e ia precisar fazer a remoção. Quando abriram, não tinha mais as pedrinhas, ela devia ter expelido, mas tinha coágulos. Foi feita a remoção dos coágulos, fechado e tudo. Explicaram para a família. Ela queria entrar na justiça porque abriram a cadela sem necessidade. E aí foi o que eu expliquei para o advogado. Eu falei, doutor, coágulo entope tal qual pedra. A diferença é que um é formado, né? É mais sólido, mas o coágulo por si só também pode gerar. Então, a cirurgia ela foi corretamente realizada, porque a existência do coágulo impactava também no animal. E aí ele fez confusão, sumiu, nunca mais judicializou. Então, às vezes, é a falta de acesso à informação que faz com que colegas também judicializem em favor do paciente. Ou talvez só o fato de você ter mostrado um certo conhecimento pode acontecer também. Deixou claro para ele que não ia ser um caso tão fácil de ganhar, talvez. Pode ser. Só que, assim, no fim das contas, o profissional da saúde ele nunca está preparado para viver um processo, né? Não fica. Então, assim, eu percebo o impacto emocional e psicológico que um processo judicial causa, principalmente porque geralmente são pacientes que você tinha uma relação, que você tinha um contato. Pô, eu cuidei da mãe, da avó, do periquito, do papagaio, e agora tá fazendo isso comigo. Então, a gente percebe que isso mexe muito com o emocional. E para mim, enquanto profissional, não faz sentido eu continuar brigando. Não, doutor, a gente vai ganhar, vamos esperar. Até porque a gente não pode garantir que vai ganhar, porque a gente não sabe o que vem. Sim. E 2, adianta eu ficar tentando postergar algo porque eu acredito em algo, sendo que o meu cliente não está bem com isso, melhor fazer um acordo. Sim. Então, eu sou muito a favor de fazer acordo, eu sou muito a favor de tentar trazer uma clareza para o paciente. Eu canso de ligar para o paciente e perguntar qual é a sua insatisfação, por que você está passando por isso?
Geralmente os clientes que mais me dão problema são colegas advogados, que são pacientes, adoram me dar problema. Mas, na prática, no dia a dia, a gente percebe que às vezes é tudo uma explicação. Sim. Teve uma paciente que fez a maior confusão, porque ela não, depois que ela botou a prótese definitiva, ela achava que não precisava mais fazer manutenção, não tinha mais dente. E aí eu expliquei para ela, lembra quando a senhora era mais nova, que a senhora tinha o dente, tinha que fazer a profilaxia semestral? A prótese é igual. Só que em vez de ser um dente de verdade, é uma prótese. Ah, então eu também tenho que continuar fazendo? Tem. Ah, mas eu não consegui passar o fio dental porque o dente está grudado um no outro. Não, mas o fio dental a senhora tem que passar entre a gengiva e a prótese. Ah, é assim? Então, assim, às vezes... Faltou só comunicação. Faltou uma comunicação, exatamente. Você que teve que fazer essa comunicação e aí mais uma vez. a gente faz essa comunicação, não tem problema. Mas você não acha que muitas vezes o fato de contratar uma equipe jurídica faz com que o colega, diferente do que a gente acabou de falar, ao invés de se sentir mais seguro, ele fica mais acomodado? Num caso como esse, por exemplo, olha, eu não falei, então eu vou chamar a Hannah, que ela sabe se comunicar melhor. Eu não vou na cabeça dele, né? Eu não vou me preparar melhor, não vou me comunicar melhor, porque eu tô já contratando uma equipe de advogados. Olha, acontece também? Graças a Deus, eu não tive nenhum cliente nesse perfil. Que bom. Todos buscam, né, à medida que a gente vai trazendo clareza, informação, porque muitas vezes eles desconhecem a informação. Sem né? dúvida. Então, sem dúvida. eles tendem a ir buscando, melhorando. Eu tenho clientes que às vezes querem mandar uma mensagem para o paciente, estão com raivas, aí falam, Hannah, eu tô com muita raiva, como é que eu escrevo isso? Aí a gente escreve a mensagem, não, tá bom, ficou bom. Aí eles vão e mandam. Então, assim, eu acho legal, na verdade, a troca e a confiança e a possibilidade de ficar capacitando o time, porque às vezes você trata o paciente muito bem, mas a sua recepção lá tá com uma cara fechada, emborrada e o paciente já gerou a ruptura lá na frente. Ou pior, a ruptura às vezes começa no prédio comercial. A gente não tem controle sobre a recepção lá de baixo. De forma alguma. E às vezes eles ficam um tempão lá esperando para subir. O profissional, o paciente é tratado mal. Quando ele sobe, ele já sobe irritado. Então tem muitas coisas que fogem do nosso controle. É verdade. Consigo visualizar isso perfeitamente. Aqui em Belém tem vários lugares, tem né? muitos lugares, exatamente. Sim. Reta final, Ana. Reta final. Agora, pra gente entrar, né, finalizando, o que a senhora acha, assim, um conselho que a senhora daria, né, pra quem tá abrindo consultório, então pra mim que estou quase me formando, né, que a senhora daria esse conselho pra a gente se respaldar, assim, nessa questão de evitar problemas jurídicos, né, pelos próximos 10 anos, né? Já faça esse seguro desde agora. Eu já tô pensando já no meu seguro. Não, o seguro é só quando se formar, não tem porquê, Brincadeira, tô tem brincando. um custo. Eu acho que assim, a gente tem muito enraizado em todos os profissionais que eles se formam e tem que procurar um contador. Né? Assim, Sim, eu preciso de um verdade. contador, eu preciso de um contador. Olha, eu não vejo assim. Não? De repente, o contador acho que ainda ganha do advogado Muito nesse mais. contexto, Sim. mas ainda não é com toda essa pressa, não. Não? Você acha que Infelizmente. não? Ainda mais agora com Eu essas sou um exemplo de que eu demorei muito a procurar um bom Mas contador. atualmente a gente está tendo o controle do Pix, a gente está tendo algumas Agora, normas pois que você agora não consegue tem mais fazer sozinho Exatamente. tudo, né? Então, sou assim, o cara que faz tudo. A não. gente vê muitos profissionais que se formam e buscam um contador. Às vezes o mais barato, porque não tem condições de Sim. pagar. E esquecem do resto. Né? Então, às vezes, você, pelo menos assim, minimamente saber o que eu preciso. Tem profissional que abre a clínica e não sabe que precisa de alvará de funcionamento na prefeitura. Não sabe que precisa de vigilância sanitária. Não sabe que precisa inscrever o CNPJ no conselho. Então, assim, são pequenos detalhes. Ah, eu pago o meu CRO pessoa física. Mas se você tem um CNPJ, você tem que pagar o CRO pessoa jurídica. Ah, mas eu sou unipessoal, sou só eu. Você tem direito a pedir isenção. Eu tenho um monte de cliente que quando eu entro, a primeira coisa é solicitar a isenção da pessoa jurídica, porque é só ele como sócio. E muitos não sabem, porque o contador vai lá e faz. E aí o profissional vai lá e paga. Sim. Então, eu acho que a minha maior sugestão para quem está se formando é busquem informação de qualidade, de como preencher, procurem sistemas que lhe deem informação adequada, procurem preencher o prontuário bem, descrever todo o atendimento, pelo menos a condição que o paciente chegou, o que foi realizado, se teve intercorrência ou não, e qual foi a próxima conduta. Minimamente
o que se precisa ter numa boa evolução do atendimento. E, se possível, imagens também, né? Sempre. Imagens do paciente, da assinatura, do paciente, radiografias, tomografias, imagens de uma forma geral. Arquive tudo de forma segura numa nuvem, porque você também é responsável pelos dados que você coleta dos pacientes. Sim. Então, a minha maior sugestão é assim, a busca por informações de qualidade que faça com que nesse início você consiga, eu vou prestar serviço numa clínica. Né? Acontece muito. Até onde é a minha responsabilidade? Até onde é a responsabilidade da clínica? Qual é o meu papel enquanto profissional? Qual é o papel da clínica? Então, eu acho que isso tudo é muito importante. Perfeito. Acho que é isso, né, Ana? Acho que a gente tem muito que agradecer pela presença, pela paciência. Nada, eu que agradeço. Ana, para quem não sabe, passou a tarde inteira aqui no InfoMais hoje, palestrou para o 7º semestre, e eu não deixei ela escapar para participar aqui do Papo de Dentista. Então, eu acho que foi muito... Acho que a gente aprendeu bastante, né, Ana? O que você achou? Eu, assim, vou me formar, né? Então, eu já sou meio ligada nesses assuntos, assim, pra mim, que eu sou um pouco... Gosto de me precaver. Então, foi muito... Agregou pra mim bastante. Tenho certeza que vai agregar pra todo mundo que tá assistindo, né? Que vai assistir o podcast quando sair. Perfeito. Então, a gente fica por aqui. Mais um Papo de Dentista, até a próxima. A gente quer falar também para vocês se inscreverem, né, aqui no YouTube, nossos meios digitais, no Instagram. Seguir a doutora Hanna também, né? A gente vai colocar o Instagram dela. E é isso, gente. Um beijo.